Capítulo 3 do estudo da Estada dos Sonhos de Nabucodonosor, em Escatologia Bíblica 1. Agora vamos falar sobre o Mar Grande. Aqueles 4 ventos do céu combatiam o Mar Grande. A expressão mar tem vários sentidos na Bíblia. Número 1, o mar que serve de fronteira para Israel. Por exemplo, em Números 34, falando acerca dos limites, os termos, até onde se estendia a terra de Canaã, Deus diz, acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termos. O mar grande, então, aqui é esse mar que Israel é um país litorâneo. Em Ezequiel 47, versículos 15 e 20, também é dito, e este será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande. Bom, então, os 4 ventos do céu, eles agitavam o mar grande, ou seja, agitavam o mar que é o litoral de Israel. Então, tudo indica que esses 4 ventos estão trazendo esses animais contra Israel, contra a Terra Santa. Número 2, o termo mar também representa as nações em guerra durante a grande tribulação. Veja Lucas, capítulo 21, versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Bom, esses sinais no sol e na lua, eles ocorrem dentro da grande tribulação. Então, Lucas capítulo 21 está descrevendo que essas nações em guerra durante a grande tribulação, esse seria o significado de bramido do mar e das ondas. Alguns até interpretam como literal, como que o mar iria invadir as cidades. Não é impossível, mas pelo restante da Bíblia, por Daniel 7, nós vemos que essa simbologia do mar tem a ver com os inimigos de Israel. Veja, em Apocalipse 17, a grande prostituta está assentada sobre essas nações, porque ela está assentada sobre essas águas. Versículo 1 de Apocalipse 17 diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Que na nossa interpretação é a Igreja Católica, veremos isso mais à frente. Que está assentada sobre muitas águas. Porque a Igreja Católica, ela governou e de alguma maneira ela governa sobre o mundo, irmãos. Existe uma suspeita de que o anticristo vai se manifestar agora em outubro, numa apresentação do Papa, que ele convocou para abril, por causa do coronavírus, foi transferido para outubro, Ele vai apresentar um novo humanismo ao mundo. Alguns estão suspeitando, não é impossível, que esse seja o momento de manifestação do anticristo. Então o Papa, ele poderia ser o falso profeta que está apresentando o anticristo. Então a besta, ela está assentada sobre muitas águas, ou seja, está assentada sobre muitas nações. Ninguém manda tanto no mundo quanto a Igreja Católica. No versículo 15 diz: E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E claramente a história confirma, nenhuma instituição esteve assentado sobre os povos, sobre os reis, mandando nos reis e nos governos, como a Igreja Católica esteve desde que Constantino fundou essa instituição e colocou ela como a governadora da parte religiosa do Império Romano. O Império Romano caiu, ela continuou crescendo em termos de poder e ela mandava nos reis. Em muitos países hoje ainda manda. Então, prosseguindo na leitura do livro, destas nações sobe a besta para auxiliar o dragão na perseguição restante da mulher. Tá bom? Veja, Apocalipse 12, 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Ou seja, o anticristo, a besta final,
ela sobe do mar, ou seja, ela sobe das nações, porque as nações vão entregar o poder a ele. A segunda das 7 taças é derramada no mar, que pode ser uma referência ao juízo sobre as nações. Apocalipse 16, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então aqui pode ser também uma simbologia de grande morte entre as nações, mas também pode ser o mar literal. Número 3, o mar também vai representar os salvos arrebatados. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, diz: E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. A versão corrigida confunde um pouco esta conclusão, pois traduz esse texto assim: havia um como um mar de vidro, enquanto a Bíblia de Jerusalém e a versão revisada da imprensa bíblica brasileira traduzem: havia como que um mar de vidro. Na versão corrigida parece estar falando de um ser semelhante ao mar de vidro, o que poderia gerar outras interpretações. Porém, a Bíblia de Jerusalém e a versão revisada não diz que havia um, elas dizem que havia como que um mar de vidro, o que pareceu-nos mais claro de acordo com o contexto, né? Ou seja, ele está vendo a igreja arrebatada, porque até o capítulo 3 ele viu as 7 igrejas que nós acreditamos que representam 7 eras da igreja, ok? E depois dessas 7 eras da igreja, quando a igreja é arrebatada, ele vai começar a ver a grande tribulação e outras coisas. E entre as coisas que ele vê, já nesse período da grande tribulação, ele vê a igreja como um mar de vidro. Prosseguindo, o mesmo acontece com Apocalipse 15, versículo 2. Quando o mar de vidro, novamente parece ser os santos arrebatados, agora junto com os fiéis que morreram durante a grande tribulação. Veja, Apocalipse 15, versículo 2. Eu vou ler na tradução da versão revisada da imprensa bíblica brasileira. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus, ou seja, estavam juntos porque são salvos, né? O mar de vidro, a igreja arrebatada, e aqueles que estão durante a grande tribulação sendo mortos pela besta, eles se juntam a esses salvos. No texto de Daniel, os 4 ventos do céu provavelmente está falando das nações e o seu desejo de dominar Israel. E o mar grande representaria o mar que faz fronteira com Israel, de onde emergiram 4 animais, que simbolizam 4 impérios lutando contra Israel. A segunda taça do Apocalipse é lançada sobre o mar. Talvez isso seja uma referência ao juízo contra essas nações durante a grande tribulação.